Livro de Números, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 35, Bíblia Nova Tradução. Versículo 1. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Tarim, e ele atacou os israelitas e levou algum deles como prisioneiro. Versículo 2. Então o povo de Israel prometeu ao Criador do céu e da terra o seguinte: se lhe fizerem com que derrotasse este povo, e nós destruiremos completamente a sua cidade. Então o povo de Israel prometeu ao Criador do céu e da terra o seguinte: se fizer com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente a sua cidade. Versículo 3. O Iau ouviu, o Criador do céu e da terra, o pedido do povo de Israel, e ajudou a derrotar os cananeus. Assim os israelitas destruíram e também destruíram a sua cidade, e deram àquele lugar o nome de Ormá. Versículo 4. Então os israelitas saíram do monte Or, pelo caminho que vai até o Golfa e de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência. Versículo 5. E começou a falar contra o Iau, o Eterno, e contra Moisés. E ele dizia: por que o Iau e Moisés nos tirou do Egito? Esse Iau aqui é o nome do Criador do céu e da terra, o nome original da língua hebraica. Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão, nem água para beber? Já estamos cansados dessa comida horrível. Versículo 6. Aí o Criador do céu e da terra mandou cobras venenosas que se espalhassem no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Aí o Criador do céu e da terra mandou cobras venenosas que se espalhavam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Versículo 7. Então o povo foi falar com Moisés e disse: não, nós pecamos, pois falamos contra o Criador do céu e da terra, e contra você, Moisés. Peça o Criador do céu e da terra, o Iau, que tire essas cobras que estão no meio da gente. Aí Moisés orou o Criador do céu e da terra, o Iau, em favor do povo. Versículo 8. E ele diz: faça uma cobra de metal e prega num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Essa cobra aqui simboliza o Yahshua no dia de hoje. Simboliza Jesus pregado numa cruz. Versículo 9. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze
e ficava curado. Versículo 10. Aí os israelitas partiram e acamparam em Abote. Versículo 11. Depois saíram de Abote e acamparam na ruína de Abarim, no deserto, ao leste do território de Moabe. Versículo 12. E partiram dali e acamparam no vale de Zerede. Versículo 13. Dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os dos amorreus. Versículo 14. Por isso que o livro das batalhas do Criador do céu e da terra diz assim: a cidade de Vaabe, na região de Sofá, e os vales do rio de Arnon. Versículo 15. A descida dos vales que vão até a cidade de Ar, e na direção da fronteira com Moabe. Versículo 16. Dali eles foram para um lugar chamado Beer, onde o Criador do céu, Yahweh, disse a Moisés: reúne o povo, e eu darei água a todos para eles beber. Versículo 17. Então o povo de Israel cantou essa canção: o poço faça brotar a sua água, e nós saudaremos com uma canção. Versículo 18. Este poço foi cavado pelos líderes e foi aberto pelo chefe do povo, com seus bastões de comando e com seus bordões, e no deserto eles foram para Mataná. Versículo 19. De Mataná foram para Naalieliel, e de Naalieliel para Bamote. Versículo 20. E de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista no deserto. Versículo 21. Então o povo de Israel mandou mensageiro para dizer a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte. Versículo 22. Deixa nós passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos nem pelas plantações de uva, e não beberemos água dos seus poços. Caminharemos somente pela estrada principal, até sairmos do seu país. Versículo 23. Porém, Sion não deixou que o povo de Israel passasse pelo país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar. E o povo de Israel no deserto, Seom, foi até Jaza e combateu contra os israelitas. Versículo 24. Mas na batalha eles mataram a espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralha. Versículo 25. Assim os israelitas tomaram toda essa cidade dos amorreus e ficaram morando nelas. Isto é, em Esbizon, em Bisbom e nos povoados que ficavam ao seu redor. Versículo 26. Esbom era a cidade onde morava Sion, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei Moabitas, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Versículo 27.
É por isso que os poetas dizem assim: vem a Esbom, a cidade do rei Seom. Ela será construída de novo, e a cidade Seom será bem construída. Versículo 28. Pois saiu fogo de Esbom e saiu uma chama da cidade do rei Seom. E o exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e derrotou o monte dos altos Arnon. Versículo 29. Ai de vocês, morador de Moabe, adorador do Deus Quemós. Vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para ser escravo de Seom, rei dos amorreus. Versículo 30. Mas agora acabou o poder de Esbom. De Esbom até Dibom, tudo está destruído. Nofa está em ruína, e o fogo chegou até Medeba. Versículo 31. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Versículo 32. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Versículo 33. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei. Versículo 34. O Criador do céu e da terra, que é o Iau, disse a Moisés: não tem medo deles, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo, a sua terra, e vocês deverão fazer com ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Versículo 35 para terminar. Assim os israelitas mataram Og, os seus filhos, todo o seu povo, e não escapou ninguém, e tomaram a terra deles. Este foi o livro de Números, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 35, na linguagem de hoje, com a palavra do Criador, o nome dele original, que é o nome de Iau. Em Deus do começo do mundo, o nome do Criador é o nome de Iau. Quem colocou o nome de Deus no Criador foi um homem chamado Eusébio, que virou um ídolo da Igreja Católica, que chama São Jerônimo. Ele morreu e ficou sendo um ídolo para os católicos. Ele que colocou o nome no Eterno, do nome pagão, que é de Deus Baal. Mas o povo de Israel pronunciava o nome do Eterno por nome de Iau, que está escrito nas duas tábuas de pedras. Que o Criador do céu e da terra abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, e dá graça e dá conhecimento, sabedoria, para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito. E uma boa noite para todos. Até o próximo vídeo, se for da vontade do Criador.